Eu tenho uma palavra que o Senhor colocou no meu coração, que está em 1 de Timóteo, capítulo 3, versos 14 e 15, para a gente tirar aqui desse texto alguns pontos para a gente compartilhar. Você pode ficar sentado mesmo, 1 de Timóteo, capítulo 3, versos 14 e 15. Uma palavra do apóstolo Paulo ao seu filho na fé, Timóteo. As palavras aqui pastorais são palavras de preocupação, são palavras de zelo para que a igreja continue sendo a igreja que está no coração de Deus. Diz assim, 1 de Timóteo, capítulo 3, versos 14 e 15 apenas: escrevo-te estas coisas, esperando e ver-te em breve, para que, se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus. E aí ele diz que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. A igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Vamos orar, queridos. Pai, eu quero te agradecer por esta oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos aqui nesta celebração, falar da igreja, Senhor, da igreja que começou no teu coração, a igreja que tem muitos propósitos, tem muitas idealizações do teu coração para a igreja que está sendo formada, cada denominação, cada local onde tem uma igreja, onde tem um povo reunido, ali o Senhor está cumprindo assim as escrituras sagradas, o Senhor está conduzindo, o Senhor está orientando pela reflexão da tua palavra e com a ação direta do Espírito Santo de Deus. Pai querido, sinto-me privilegiado, Senhor, por estar aqui nesta manhã, Senhor, colocando um pouco do meu coração, Senhor, nesta palavra, que certamente é a palavra da verdade, é ela que vai entrar em nossos corações, trazendo a verdade mais importante para a vida do homem, é que Cristo Jesus morreu por cada um de nós, para nos dar a salvação eterna, e Ele virá buscar a sua igreja para estar para sempre com Ele. Pai querido, consola-nos, conforta-nos, nos corrige e nos orienta, para que sejamos a igreja que Tu queres, a igreja que está idealizada no seu coração. É a minha oração que faço em nome de Jesus, que você possa dizer amém e amém. É interessante observar as figuras que o apóstolo Paulo usa para falar da igreja de Deus vivo, que é a coluna e o baluarte. Idealize assim um grande pórtico, idealize e olhe assim uma grande construção de concreto armado, algo que nada pode abalar. Assim é a igreja de Deus, assim é a verdade que essa igreja precisa viver, assim é a verdade que a igreja precisa viver, essa igreja que permanece firme, uma verdade consolidada e que nada nesse mundo pode mudar essa verdade do nosso coração. A importância de nós entendermos que esta coluna e esse baluarte, que esta figura que o apóstolo Paulo usa para fortalecer a ideia de que esta verdade é uma verdade de Deus, assim como o caráter do nosso Deus, que é soberano, que é eterno e que é inabalável. Quem pode dizer amém? Esse Deus que é inabalável. Então essa segurança, ele diz, a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade, ele dizendo, eu tenho uma preocupação, se eu tardar, você precisa orientar a igreja com respeito ao seu compromisso, quem sabe a sua ortodoxia, quem sabe a maneira da igreja viver, e quando você lê a carta pastoral, ele está falando não só para o pastor, para os líderes, mas está falando para toda a igreja. E é interessante a gente observar esta coluna e baluarte da verdade, a verdade que precisa entranhar em nosso viver. Nós vivemos um mundo hoje que tem muitas verdades, nós vivemos um mundo que está relativizando as verdades, mas nós temos uma única verdade, que é Deus. Deus
morreu, o seu Filho morreu por cada um de nós. A cruz do Calvário não é uma pequena história, a cruz do Calvário não é um conto de fadas. A cruz do Calvário foi um evento que dividiu a humanidade em antes e depois. A cruz do Calvário foi um evento pelo grande amor de Deus pelo homem. E Deus ama o homem, Deus continua amando o homem. A gente fica perplexo quando a gente começa a ver até onde chega esse amor e a gente não consegue chegar ao final dele. Ele não pode ser medido, não pode ser traduzido, porque ele é incomensurável, ele é algo que não dá para você, a mente humana não consegue alcançar esse grande amor de Deus. Por isso João 3,16 diz, porque Deus amou o mundo. Ele amou, ama e vai continuar amando. A gente olha para um mundo perdido, a gente olha para um mundo em trevas, a gente olha para as coisas que têm acontecido no mundo, a gente fica pensando, na nossa mente finita e humana, a gente fica pensando, Senhor, como o homem chega a esse ponto e Deus continua amando, tanto quanto amou na cruz. Ele morreu para salvar o homem. E ele continua amando o homem. É claro que Deus não ama o pecado. Deus abomina o pecado. E tudo aquilo que não se alinha com o princípio moral de Deus, Deus continua rejeitando. E essa palavra de capa a capa é o que está escrito. Nada pode ser mudado. Os princípios morais de Deus continuam valendo. Tanto, não adianta se mudar a cultura, não adianta a cultura, os liberalismos, as teorias, as filosofias, nada pode contra-atacar as escrituras sagradas, porque quem tentar mudar, existe maldições que vão alcançar as pessoas. Está escrito isso, né? Se alguém adulterar os princípios da palavra de Deus. E o mundo cultural, o mundo que está lá fora, ele cria os seus ardis justamente para confinar a igreja, aprisionar a igreja, trazer tribulação para a igreja, para que a igreja, de repente, ceda a essa verdade. Mas a igreja precisa continuar firme, como disse o apóstolo Paulo, sendo a igreja de Deus vivo. Essa igreja que Paulo diz que é uma igreja segura, como um baluarte, como algo muito firme, essa igreja do Deus vivo, então ela é portadora dessa verdade. Quem pode dizer amém? A igreja é portadora dessa verdade. A igreja, ela é mantenedora dessa verdade. A igreja precisa manter essa verdade latente no seu coração, para que possa contrapor com as mentiras, com as verdades cobertas de chocolate, mas no meio tem mentira. A igreja, ela é portadora, ela é protetora e ela precisa continuar sendo proclamadora dessa verdade. E a proclamação dessa verdade é Cristo. Cristo em vós, a esperança da glória de Deus. Cristo em vós, a esperança da glória de Deus. Verdades que são impressas. E poderia até usar aí uma fala de hoje, tatuado na nossa alma. Se eu não estou aqui pecando ao dizer isto, verdades que são tatuados na nossa alma, trazido pela palavra e pelo Espírito. As Escrituras dizem, meus irmãos, que a palavra precisa entrar em nós. E ela penetra mesmo, como diz Hebreus 4,12, ela é penetrante, como uma espada, muito amolada, dividindo alma e espírito, juntas e medulas. Ela é apta para discernir os pensamentos mais profundos do coração do homem. Esta palavra que vem com a verdade de Deus para a vida do homem. A verdade de Deus para a vida do homem é para o homem abandonar os seus pecados. Porque haverá um dia de juízo para todos. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E um dia todos vamos prestar conta. Todos iremos prestar conta. Verdades que são impressas pela palavra de Deus. E essas verdades vêm através da palavra. A palavra pregada, a palavra lida, a palavra refletida. Essa verdade vai se entranhando em nosso coração, como é um versículo. A maioria de nós conhece muitos versículos, ficam decorados, até acabam
algumas pessoas querendo fazer dessa palavra assim, algo assim muito comum que todo mundo pode falar. É verdade, todo mundo pode falar. Não tem censura para se falar a palavra de Deus. Mas há uma diferença. Porque não é na boca de todo mundo que essa palavra tem efeito. Porque é preciso que essa palavra tenha aquele que desceu para morar em mim e morar em você. É o que faz a diferença. É a presença do Espírito Santo de Deus. A palavra do Senhor diz: e conhecereis a verdade, e a verdade... Para quem tem o Espírito Santo de Deus, essa palavra tem poder. Para que a verdade que vem através dela, com os seus princípios morais e espirituais, ela entra bombardeando, entra, derrubando coisa e arrumando coisa, porque essa é a obra do Espírito Santo. A obra do Espírito, ela vem justamente para destruir algumas coisas e construir outras. É a obra que o Espírito Santo começou quando eu e você aceitamos a Cristo. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E o apóstolo Paulo, quando fala para a igreja de Éfeso, ele diz assim: seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça. Quem é? Cristo. Mas sempre a verdade vai estar: santifica-os na verdade, a oração sacerdotal de Jesus em João 17:17. Santifica-os na verdade, a verdade é a tua palavra. A palavra de Deus que o apóstolo Paulo diz que é uma coluna e um baluarte dessa verdade, essa verdade inabalável. O provérbio diz: compre a verdade, não há vendas. Quantas pessoas têm vendido a verdade de Deus? Quantas pessoas têm negociado a verdade de Deus por outras coisas materiais? As pessoas têm negociado a verdade de Deus por coisas seculares, por posições seculares. Quantos estão perdendo a essência dessa verdade? Quantos estão perdendo a promessa dessa verdade de libertação quando negocia a verdade? E o apóstolo Paulo diz: não podemos nada contra a verdade, a não ser em favor da própria verdade. E como diz Provérbio, compre, não venda, não negocie a verdade. Nada podemos fazer contra a verdade, como diz o apóstolo Paulo. A importância é que essa verdade penetre em nosso coração. E com certeza essas verdades vão influenciar. Por que a igreja do Deus vivo é coluna e baluarte da verdade? Porque há um compromisso dessa igreja com Deus. Há um compromisso da igreja com Deus em relação ao mundo que está lá fora. Há um mundo lá fora que continua carecendo da misericórdia de Deus. E essa igreja que tem a verdade no seu coração, que tem a verdade tatuado na sua alma, essa igreja e aqueles que compõem essa igreja têm no seu estilo essa verdade. Verdade que vai denunciar. Quando você chega em alguns lugares, por aquilo que você fala, por aquilo que você por aquilo na sua vizinhança, por aquilo que você veste, por aquilo com as pessoas que você anda, isso vai denunciar quem é você. Quantas pessoas no passado eram conhecidas porque carregava a Bíblia? Ali vai uma Bíblia, porque tinha uma Bíblia debaixo do braço. Mas nós podemos ser conhecidos de várias maneiras. Eu entrei no elevador esses dias, ia fazer um culto de homens lá no Gradim, e eu estava com a Bíblia assim, e tinham 3 pessoas no elevador, e eu perguntei: posso entrar? Porque agora isso virou assim uma norma, né? O elevador tinha assim uma família com 3 pessoas, e eu estava sozinho, eu estava com a Bíblia assim, falei assim: posso entrar? Pode entrar, Senhor. E ali, enquanto chegava o meu andar, eles descobriram que eu sou pastor da igreja. Claro, eu estava com a Bíblia, mas eu falei logo: eu sou da igreja aqui de Estrela do Norte. Ah, sou pastor da Nova Vida de Estrela do Norte? Eu falei: pois é, sou pastor dali. E uma idosa que estava, olhou para as escrituras e falou assim: que coisa linda essa palavra. Foi o que a idosa falou: coisa linda essa palavra. Aí ela saiu do elevador no mesmo andar que eu para ir para o carro e disse assim: e Jesus está voltando. Eu falei: amém, Senhora. Jesus está voltando para buscar a sua igreja, sabe? Então, o nosso comportamento, a nossa maneira de dizer, sabe? A nossa maneira de ser, a nossa maneira de nos relacionarmos
na nossa vizinhança, na igreja, fora da igreja, nós seremos conhecidos. Jesus falou que a marca, os discípulos seriam conhecidos quando se relacionassem com o outro, porque quando a gente se relaciona com o outro, nós vamos demonstrar ou simpatia ou antipatia. Nós vamos mostrar misericórdia ou não misericórdia, quando a gente se relaciona com as pessoas. E como produto de algo muito maior, que é o amor, é a misericórdia, é a maneira de eu lidar com as pessoas. Jesus disse, se vocês amarem, vocês serão conhecidos pelo amor, como discípulos meus. Quem é discípulo de Cristo aí? Amém. Nós precisamos ser discípulos do Senhor Jesus e amar o outro. É fácil? Claro que não. Quem disse que é fácil? Jesus não disse que seria fácil. Não é fácil amar o outro, principalmente amar quem não é igual a nós. Porque no passado, a lei e as orientações dos anciãos era que você tinha que amar só aquele que era simpático para você, você tinha que amar só aquele que era da sua família, mas Jesus dá um novo mandamento quando ele diz, os antigos disseram, mas eu vos digo. E quando ele diz para os discípulos para amar como ele amou, ele diz também para amar o inimigo. Ama aquele que te persegue. Ama aquele que persegue você, ama aquele que pensa diferente, ama aquele que se veste diferente. E esse é o amor que vem através da palavra de Deus. E quando somos discípulos de Cristo, nós aprendemos esse caminho do amor, essa vestimenta. Colossenses diz, revesti-vos como escolhidos de Deus, de santos afetos, de misericórdia, de humildade, de mansidão, perdoando uns aos outros, assim como Deus vos perdoou. E ele, no verso 14, ele diz assim, e o amor acima de tudo, porque ele é o vínculo da perfeição. Então o crente precisa se vestir, é como uma vestimenta, revesti-vos, precisamos vestir isso todo dia. Todo dia nós precisamos ser revestidos de santos afetos de misericórdia uns para com os outros. E acima de tudo o amor, que é o vínculo da perfeição para cada um de nós. Um amor que é traduzido com a verdade de Deus. A verdade é tão importante que eu copiei duas falas, uma de Lutero e outra de John Hus. Lutero diz assim, a paz, se possível. A paz, se possível. A verdade, a qualquer preço. Lutero, o monge Lutero. E o John Hus disse, prefiro ofendê-lo com a verdade do que matá-lo com a mentira. Quantas pessoas têm morrendo com mentiras? Como a mentira tem engraçado a vida das pessoas. Quantas pessoas têm sido iludidas com a mentira? Porque o pai da mentira está ativo. O pai da mentira está ativo, ele não perdeu a inatividade, ele está ativo. Ele está como um leão rodeando as pessoas para disseminar e para inocular as mentiras que vêm vestido de verdade. As mentiras que vêm vestido de verdade. E isso, meus irmãos, o apóstolo Paulo, quando fala para Timóteo, se eu demorar, oriente a igreja, oriente as lideranças, nos ensina, no discipulado, sobre a santidade, porque a igreja é a agência de Deus aqui na terra. Deus escolheu a igreja, Deus edificou a igreja para ser a sua agência aqui na terra. Jesus falou, eu edifico a minha igreja, eu mesmo edifico a minha igreja, e as portas do inferno não vão prevalecer contra ela, em nome de Jesus. Toda artimanha, toda retaliação do mal seja neutralizada, seja amarrada, pelo poder que há no nome de Jesus. É prova para nós, é prova. As retaliações são provas sim, e nós precisamos da prova, porque a prova nos aprova a cada dia, a prova nos aprova para mostrar para este mundo em quem nós temos crido.
Aleluia! Em quem nós cremos, em quem está o nosso coração, e a verdade que está alicerçada no coração de cada um de nós, pela palavra e pelo Espírito. Nós precisamos mostrar, as provas vão existir sempre, enquanto o inimigo ainda ele acha que as provas vão fazer que a gente fique desanimado, todo mundo vai para o canto, vai se esconder. A prova é para nos aprovar, para nos despertar, porque Ele deu armas para a gente vencer. Ele deu arma para a gente vencer. A palavra de Deus é uma espada que corta. A oração, a palavra e a oração, é como se fosse um pássaro, que ele voa, uma asa é a oração e a outra asa é a palavra. Palavra e oração, oração e palavra. Porque as duas andam juntas. Uma sustenta a outra. E as lutas que vêm sobre nós, não é para, Deus permite, não é para nos desestabilizar. Pelo contrário, para a gente ser provado. Para a gente, com a nossa reação, a gente mostrar quem é o nosso Deus. Qual é a verdade que ocupa o nosso coração? Quem pode dar glórias a Deus? A verdade que está no meu coração é Cristo. É o Cristo que morreu sim, mas ressuscitou e está à direita de Deus. Está lá intercedendo por mim e você. A Bíblia diz que Ele é o apóstolo e o sumo sacerdote da nossa confissão. A sua confissão, Jesus está lá intercedendo por nós, é o nosso advogado, é o nosso intercessor. Ele está lá para interceder por cada um de nós. Porque o ensino apostólico, o ensino para as pessoas, em que a maneira de viver das pessoas iriam testemunhar o Deus e o Espírito, sabe, em que estava em cada um deles. A igreja, o propósito de Deus que a igreja esteja aqui na terra é porque a nossa forma de viver, a nossa forma de falar, a nossa forma de ser, é para que possa contaminar esse mundo. Como aquela medidazinha de fermento que é colocado quando Jesus fala do reino de Deus. É aquela medidazinha que coloca e você não sabe como, mas aquele bolo começa a crescer no sentido positivo. A igreja precisa ser esse fermento para colocar nesse mundo, para salvar essas pessoas. A igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. A igreja que defende a sua fé através das suas atitudes. Atos dos Apóstolos, a igreja contava até com simpatia das pessoas, pela maneira deles serem, pela comunhão que eles tinham, pela maneira deles viverem. Dizem que eles contavam com a simpatia do povo. Claro que isso foi só um período, logo em seguida começaram as pedradas, começaram as provas. Quando você estuda Atos dos Apóstolos, tem um período que a igreja fica navegando como se fosse num mar assim, muito tranquilo, vento suave, e de repente começaram as perseguições, para provar em quem eles criam, para provar se eles tinham realmente fé. E quando você estuda a igreja primitiva, você vê que eles navegaram num mar assim, muito tranquilo, a igreja em Jerusalém, os apóstolos ali, Pedro curando com a sua sombra, e o Espírito Santo sendo derramado, pessoas sendo curadas, e de repente, quando chega lá, depois de alguns capítulos, aí começam a guerra, começam as perseguições, e os discípulos são espalhados. E para onde vai um discípulo, o fogo do Espírito vai junto e taca fogo em Samaria, taca fogo lá. Porque espalha um monte de brasa para você ver, vai brasa para tudo quanto é lado. Se jogar um monte de brasa espalhado no meio de uma floresta, vai pegar fogo. Onde cair uma brasa acesa, vai pegar fogo. E o desejo de Deus é que uma brasa acesa pelo Espírito Santo pegue fogo, seja dentro da sua casa, seja na vizinhança. O desejo dele é que espalhe essa presença de Deus e essa verdade. Essa verdade que precisa contrapor os ensinos no momento, e quando, eu não vou falar muito aqui, mas
quando você chega a 1 Timóteo, capítulo 4, logo embaixo está aqui, a apostasia. A apostasia dos últimos tempos. 1 Timóteo 4, ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensino de demônio, pela hipocrisia dos que falam mentiras, que têm cauterizado a própria consciência. O que é que nós temos visto? Existem pessoas que não têm compromisso com a verdade. O compromisso dele é com ele mesmo. É com o seu eu, com o seu ego. E tem, sabe, pessoas que não têm a palavra no coração. O apóstolo João diz para a gente provar se os espíritos são de Deus. A gente precisa provar. Não dá para a gente deixar, a gente precisa ter um filtro em nossos ouvidos. E esse filtro tem que vir com a atividade do Espírito Santo e da palavra, para a gente não ter um ouvido que aceita tudo que falam, dá ouvido a tudo. Nós precisamos de um filtro espiritual, para a gente detectar esses ruídos, essas coisas contrárias. Vem revestido de verdade, mas no fundo são mentiras. E está aqui, o apóstolo Paulo dizendo, e muitos vão fugir da fé. Muitos vão sair de uma fé no Cristo vivo, para uma fé num Cristo filosófico. Um Cristo filosófico, num liberalismo teológico que as pessoas estão vivendo hoje. O sacrifício da cruz, o sacrifício, morreu um homem lá, morreu. O liberalismo, o relativismo, sabe, o evangelho do coach, que se você fizer direitinho vai dar tudo certo, você vai vencer, você vai vencer, você vai vencer. Pragmatismo, vamos fazer porque está dando certo. Deus não disse que ia dar tudo certo. Existem resultados. Como seria bom se tudo desse certinho. Você não tem ideia, para se edificar uma igreja dessa, os suores e as transpirações físicas, emocionais e espirituais, você não tem ideia. Você não tem ideia a guerra espiritual e emocional que se trava no mundo espiritual para se construir uma igreja. Por isso o apóstolo Paulo fala que ele sofre dores de parto até Cristo ser formado, porque há uma guerra, seja na construção física, seja na construção espiritual, há uma luta constante. Por isso ele está dizendo aqui, tem distorções, cuidado Timóteo, está acontecendo distorções no meio da igreja, e isso está fazendo com que as pessoas se afastem da fé, saem de uma fé viva e ativa no Cristo que venceu por nós, para uma fé num Cristo teórico, para um Cristo filosófico, algo romântico. Jesus, ao falar no Sermão do Monte, ele fala com muita certeza e muita convicção que nós precisamos ser o sal que salga, precisamos ser a luz que ilumina. Esses foram os dois símbolos que precisam invadir o mundo, o sal. Porque se o sal não salgar, ele não presta. Se a luz não brilhar, ela também não presta. E o crente com a verdade, ele precisa ser sal e luz, para ele impactar onde ele vai com a sua verdade, uma verdade que salga. Quem pode dizer amém aí? Amém. Nós estamos nesse mundo para salgar esse mundo, para iluminar esse mundo. Por mais que as trevas tentem, eles não vão conseguir, porque o nosso Deus é soberano. Ele está lá no céu, mas Ele está aqui entre nós. Ele está aqui e Ele está no seu coração. Levante a sua mão e dê glórias a Ele. Glorifica esse Deus, que é o Deus de verdade. Deus escolheu a igreja.
Deus morreu pela igreja. Seu filho morreu pela igreja. O sangue de Jesus que comprou a mim, comprou você. Você que é a igreja de Jesus Cristo, seja aqui, seja no seu lar, aonde você estiver, você é a igreja do Senhor Jesus Cristo, porque o sangue de Jesus te comprou. O sacrifício da cruz te comprou, para você ser igreja. Não só o sangue de Jesus, mas o selo do Espírito Santo. O Espírito Santo selou você, selou a cada um de nós, para a gente ser, para a gente ter em nosso interior e em nosso viver a verdade de Deus, que é Cristo. Ele é o caminho, Ele é a verdade, é a vida. E essa igreja Ele chama de noiva, que está sendo preparada, está sendo adornada, está sendo polida. É como se o Espírito Santo fosse usando em algumas pessoas, aquela lima grossa, né? Chamado grosa. Quem é marceneiro aí sabe. Está muito áspera, tem que passar uma grosa. Porque a gente chega para Jesus assim, né? Precisando assim de que passe uma lixa grossa. Mas esperamos em Deus que hoje o Espírito Santo já esteja usando aquela lixazinha bem fininha, só para aparar as arestas. Amém ou não? A igreja que vai participar das bodas do Cordeiro, essa igreja está sendo preparada, está lá escrito em Efésios 5, 26 e 27, porque, irmãos, essa igreja que precisa ter no seu conteúdo essa verdade inabalável, sem essa igreja, meus irmãos, o evangelho não pode ser pregado. O evangelho de Jesus não pode ser pregado. Essa igreja que contém a verdade que é Cristo, ela precisa confrontar as mentiras. Sem a igreja não podemos falar de boas novas. Não há salvação nem esperança de vida sem a igreja que prega. O apóstolo Paulo, em Efésios 3,10, veja o que ele fala. Não sei se eu marquei aqui. Efésios 3,10. Efésios 3,10. Eu estou em Timóteo, Efésios 3,10. Veja o que está escrito. Efésios 3,10. Para que, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nas regiões celestiais. A igreja, a multiforme sabedoria de Deus, a graça de Deus, o amor de Deus se torne conhecido não só aqui, nos céus, nas regiões celestes, em todo o universo. Isso aqui, quando fala de potestade em lugares celestiais, e principado, fala de coisas celestiais e coisas aqui da terra. A igreja. É a igreja que é propagadora dessa multiforme sabedoria de Deus, desta multiforme graça de Deus. É a igreja do Senhor Jesus Cristo. A igreja, pela sua vida, pelo seu testemunho. A igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Através da igreja, a igreja que é um corpo com muitos membros, e todos os membros têm a mesma importância. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 12, ele falando da unidade orgânica da igreja, ele diz que os meus pés têm tanta importância como minhas mãos, os meus ouvidos têm tanta importância como meus olhos, até órgãos que são indecorosos é coberto com honra, o apóstolo Paulo diz. Então todos são importantes, daquele irmãozinho, daquele ancião, daquela pessoa que já está com certa idade, todos são importantes no reino de Deus, porque tem trabalho e tem função para todos. Tudo do nosso corpo precisa funcionar. A harmonia desse corpo que é nutrido pelo Espírito Santo e pela palavra, inculcando em nós cada dia, como diz a palavra, inculcar em nós, todo dia, para que a gente possa manter essa verdade de Deus em nós, o Deus inabalável. Essa igreja é corpo, sustentado pela verdade de Jesus.
o seu testemunho de vida. A igreja corpo, é o somatório individualmente de cada pessoa. Cada pessoa é importante para esse corpo. Não se pode desprezar ninguém, todos, os mais fortes, os mais fracos, os mais fortes espiritualmente, os mais fraquinhos, aqueles que ainda têm dúvida, aqueles que já têm certeza, todos fazem parte desse corpo, e todos, porque a promessa é de buscar a igreja, ele não coloca que o fraquinho vai ficar para trás, não vai ficar, aquele que está fraquinho, nesta hora vai ser fortalecido. O Espírito Santo não vai deixar ninguém para trás. Nós, como membros do corpo de Cristo, vivendo essa verdade, o Espírito Santo tem um compromisso comigo e com você. O Espírito Santo, ele tem um compromisso de nos levar até aquele dia, até aquela hora, quando ele vai aparecer nos ares, num piscar de olhos. O Espírito Santo vai nos entregar, nós somos o penhor dele. E enquanto isso, ele vai pegando a igreja e vai fazendo a igreja ir brilhando, e brilhando. Todos devem brilhar. O apóstolo Paulo diz que todos vão brilhar, de glória em glória, pelo Espírito, pela palavra. A verdade vai brilhando, a verdade vai inundando a nossa vida. A verdade vai ocupando os espaços da nossa mente e do nosso coração, para que as mentiras não achem espaço em nossa vida, nem em nossa casa, nem em nossa família, nem na igreja que congregamos, porque nós vamos andando por aí não só como uma luz para iluminar as trevas, mas nós vamos andando por aí como uma carta. O apóstolo Paulo diz que nós somos uma carta escrita pelo Espírito Santo. Você é uma carta, levante a sua mão, dê glórias a Deus. Aleluia. Nós somos uma carta escrita, e essa escrita é uma escrita feita pelo Espírito Santo a cada dia de nossa vida, para que as pessoas possam fazer uma leitura, e aqueles que foram ler em nós, o Espírito Santo vai colocar neles temor e tremor, quando ele olhar a nossa vida, ver que nós somos portadores de uma verdade que esse mundo lá fora precisa. Existem lares que às vezes tem um crente, esse crente ele tem a responsabilidade de levar essa verdade, para essa verdade tomar conta da sua família, como uma luz que ilumina e nada fica às escuras. Nós temos essa responsabilidade, nós como igreja, nós como membros, somos cooperadores para que este corpo cresça. 31 anos, nova vida de Santa Catarina, cresça, continue crescendo na graça e do conhecimento de Jesus, e o nosso Deus soberano seja glorificado na vida de cada um dos irmãos, daqueles que estão em casa, que ainda não podem estar aqui, mas que Deus seja glorificado e seja exaltado, porque esse é o desejo de Deus, que a verdade dele, que é Cristo, cresça em nós. Porque o Evangelho e o reino de Deus é de glória e de poder. É de poder e é de glória. É de glória e de poder. Não para a gente ficar orgulhoso, mas para que a gente, cada dia, a gente tenha temor e tremor, mas a gente tenha a segurança da fé que nós sabemos que temos crido nele e a verdade dele está em nós. Eu quero orar com você e por você, aí mesmo no seu lugar. Se você quiser ficar de pé, colocar a mão no coração, eu quero fazer uma oração por você. Você pode dar glórias a Deus, você pode dar aleluias ao Senhor, você pode levantar as suas mãos para o céu e começar a adorar a Deus em espírito e em verdade. Começa a adorar, começa a se alegrar e dizer obrigado, obrigado, porque essa verdade inunda a minha alma. A verdade de Deus, que é Cristo, ela faz parte da minha mente. O meu coração está cheio dessa verdade. Levante as suas mãos e comece a falar com Deus.
Começa a agradecer por esta igreja que você faz parte. Começa a agradecer e dar glórias a Deus. Alguém trabalhou para essa igreja chegar até aqui. E não é com facilidade que uma igreja caminha 3 décadas. Não é com simplicidade, não é com coisas muito simples, mas é com trabalho, é com oração, é com ministração, é com dores de parto, com as preocupações que geram nesse ministério, Senhor. Oh, levanta suas mãos para o céu, Senhor, nosso Deus e nosso Pai. Ministra, Senhor, sobre cada um, Senhor, sobre cada membro, Senhor, que compõe este corpo, essa igreja, Senhor, que completa 31 anos. Certamente, Senhor, não chegou até aqui de qualquer maneira, mas um trabalho, homens trabalharam, homens estão trabalhando, famílias estão trabalhando para que essa igreja mantenha a verdade impressa em seu testemunho. Igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Essa igreja que abriu essas portas há 31 anos atrás, foi uma luz que iluminou este lugar, foi uma luz que espargiu aqui, Senhor, nesse bairro de Santa Catarina, e essa luz continua brilhando cada vez mais forte, levando verdade, Senhor, a todos aqueles que entram por essas portas, levando a verdade de Deus, que sustenta o nosso coração, que sustenta a nossa vida, que alcança nossas famílias, que alcança nossos vizinhos. Pai querido, ministra através do Teu Espírito e da Tua Palavra, esta convicção no coração de cada um dos Teus filhos. Abençoa o Teu povo, Pai. Sabemos dos momentos difíceis que estamos passando, como precisamos, Senhor, ser sustentado por Ti. Renova a fé, Senhor, tira as incertezas do coração, ministra a Tua presença, ministra as curas que precisamos, aqueles que precisam de cura, sejam curados pelo poder do nome de Jesus Cristo, porque o nosso Deus é um Deus de verdade, é um Deus de toda graça, é um Deus que quer curar, e Ele tem poder para curar, para restaurar, para colocar de pé a vida daqueles que estão enfermos. Alcança, Senhor, o enfermo, aquele que está no hospital, aquele que está lá, Senhor, dependendo da Tua misericórdia. Ilumina, Senhor, os procedimentos médicos, Senhor, e leva a saúde, leva a cura, Senhor, para a vida do Teu povo. Pai, nós entregamos em Tuas mãos, Senhor, todas as famílias dessa igreja, aqueles que estão aqui, aqueles que estão nos lares. Abençoa o Teu povo, Pai. Abençoa o Teu povo, levando a Tua bênção, levando a verdade de Cristo, porque é Cristo em nós, Cristo tatuado em nossa alma, Cristo em nosso espírito, é a esperança da glória de Deus e a esperança do céu. Pai, nós oramos agradecidos. Obrigado por esta manhã, Pai. Obrigado pela Tua palavra. Espírito Santo de Deus, muito obrigado por nos conduzir nesta manhã. Que o Teu nome seja engrandecido e glorificado. Que o Teu nome receba toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Se você puder, aplauda Ele e glorifique este nome. Aleluia. Aleluia.